Bom, agora sim, vamos dar início ao nosso encontro de hoje, né, dia 28 de fevereiro de 2024. Vamos falar de um tema importantíssimo que são os dependentes previdenciários e sua importância, né, para os serviços consultivos de planejamento previdenciário. Hoje eu trago aqui para vocês a possibilidade, né, de dividirmos essa aula em 3 etapas, né, não etapas longas, mas que eu acho mais fácil, né, de buscar uma compreensão sobre cada uma das classes dos dependentes previdenciários. Todos vocês, ou a maioria já deve saber, que nós temos 3 classes de dependentes previdenciários e essas classes são excludentes entre si. Então, por isso que é importante trabalhar de forma individual cada uma delas, para que depois a gente possa, então, fazer um feedback final, né, e entender, compreender de uma maneira ampla aí onde está cada dependente previdenciário dentro da legislação previdenciária. Então, por conta disso, eu vou compartilhar aqui a minha tela com você. Seja bem-vinda, doutora Andressa, mais uma vez aqui ao nosso encontro. Vou compartilhar aqui no modo apresentação a nossa primeira etapa, vamos dizer assim, o nosso primeiro bloco. Está ficando moderno essas aulas, né, divididas em bloco. Tem, na verdade, uma maneira melhor de assimilar o conteúdo quando fizemos pequenos blocos, né, porque parece que estamos vencendo mais etapas aí durante a nossa aula. Então, vou compartilhar aqui com todos vocês. Todos estão enxergando direitinho aqui o que está na tela. Tá. Daqui a pouquinho já vai aparecer. Perfeito. Bom, pessoal, dando início, então, agora nós vamos falar dos dependentes previdenciários. Os dependentes previdenciários, esses que têm uma importância enorme na legislação previdenciária, eu sempre gosto de recapitular, porque nós temos os segurados obrigatórios, nós temos os contribuintes facultativos e nós temos os dependentes previdenciários. Eu sempre digo isso para os meus clientes. Só temos 2 maneiras de ter acesso aos benefícios previdenciários. Ou somos um contribuinte direto da Previdência Social, ou somos dependentes de alguém que é contribuinte da Previdência Social. E aí, dependendo dos requisitos, dependendo do fato gerador, nós também, na condição de dependente, vamos conseguir gozar algum benefício previdenciário. Fora isso, não tem mágica. Precisamos orientar, e aí, mais uma vez, eu vou frisar aqui no início desse encontro, precisamos trabalhar de maneira preventiva, orientando os nossos clientes a importância de contribuir para a Previdência Social. Não deixando a cargo somente de um responsável, né, por prover a renda familiar do grupo, muitas vezes só ele contribui para a Previdência Social, de um certo modo. Ele está se protegendo, está protegendo seus dependentes previdenciários, mas está desprotegido com relação ao seu dependente previdenciário, com relação ao cônjuge, com relação ao companheiro, né? Muitas vezes que vive com ele, enfrenta aí uma batalha diária, mas não contribui para a Previdência Social. E na ausência deste companheiro ou na ausência deste cônjuge, ele pode vir a não perceber o benefício de pensão por morte, porque, na verdade, o foco não estava nele. E nós, na verdade, temos que elucidar isso para os nossos clientes. Tratando hoje da matéria de dependentes previdenciários, nós temos aqui os dependentes de primeira classe. E quem são os dependentes de primeira classe? Antes de tudo, eu trago um conceito sempre, né? Porque acho que o conceito ajuda aí para a gente esclarecer e se situar dentro da matéria. Bom, segundo os saudosos doutrinadores do direito previdenciário, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazari, dependentes previdenciários são as pessoas que, embora não estejam contribuindo para a Seguridade Social, a Lei de Benefícios elenca como possíveis beneficiários no Regime Geral de Previdência Social, que é o INSS, em razão de terem vínculo familiar com os segurados do regime, fazendo jus às seguintes prestações: pensão por morte, auxílio reclusão, serviço social, reabilitação profissional. Ou seja, veja a importância nesse conceito quando estes autores, esses doutrinadores do direito previdenciário trazem nesse conceito a importância de terem vínculo familiar com os segurados que estão contribuindo para o regime geral de previdência social. Isso que os torna dependente previdenciário. Depois nós vamos ver ao decorrer do encontro aqui que a dependência econômica para os dependentes de primeira classe, ela já é presumida, não precisa ser comprovada. Ainda assim, né, muitas vezes o sujeito pensa, nossa, mas a minha esposa ganha 50 mil reais por mês de renda e eu percebo uma renda de um salário mínimo. Eu não serei, né, ela nunca será minha dependente previdenciária, porque ela consegue viver muito bem com a renda dela, mesmo eu vindo a óbito. Não é verdade, né? Não importa, não tem essa discriminação de renda.
um é dependente previdenciário em relação ao outro. Então, nós temos uma grande diferença dos dependentes de primeira classe para os dependentes de segunda e terceira classe. Mas o que eu gostaria de frisar aqui nesse ponto é a importância de ter um vínculo familiar com os segurados do regime para que, caso ocorra algum fato gerador, como a morte, que pode gerar a pensão por morte, como a reclusão em regime fechado, que pode gerar o auxílio reclusão, ou até mesmo os serviços, né, que é o serviço social e a reabilitação profissional, todos esses dependem não somente do segurado instituidor estar protegido pela legislação previdenciária, mas também o requerente ter um vínculo familiar com este segurado aí que veio, né, ou a óbito, ou veio a ser recolhido em regime fechado, ou algo do tipo. Bom, dando continuidade, quem são os dependentes previdenciários de primeira classe? De acordo com o artigo 16 da Lei 8.213, a nossa famosa Lei de Prestação de Benefícios Previdenciários, pertencem à primeira classe, inciso 1, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Lá no inciso 1 do artigo 16, e volto aqui sempre a ressaltar a importância de ler a letra seca da lei, então sempre após cada encontro, por mais que depois tenhamos acesso a este material mais compilado, com as informações, né, de uma maneira mais clara, é importante lá pesquisar o texto cru da lei, né, ir lá olhar na lei 8.213, não ler o texto compilado, olhar a evolução legislativa mesmo, ao ponto de identificar ao longo do tempo quais foram as mudanças que sofreram o artigo 16 da Lei 8.213. Então, na primeira classe de dependentes previdenciários, no inciso 1, nós temos o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, o filho ou menor de 21 anos, ou o inválido que tem alguma deficiência intelectual ou mental, ou até mesmo uma deficiência grave. Por conta disso, eu trago algumas observações. Sempre que a lei tratar do cônjuge, nós estamos falando do casamento. Sempre que a lei tratar do companheiro, nós estamos falando da união estável. E aí hoje, até atendendo um cliente lá no escritório, um casal, na verdade, hoje pela manhã, eu sou quase um santo casamenteiro, né? Eu fico a todo momento verificando quais casais que estão aí futuramente correndo risco por viver uma relação informal, por não possuírem um mínimo de indício de prova material, para que no futuro possa se comprovar. Parece que eu estou desejando a morte de um deles, mas não é verdade. Eu sei o quanto essas pessoas passam trabalho no momento em que se deparam com uma situação de luto, que já é terrível por si só, e ainda assim eles têm que se deparar com um sistema burocrático, onde exige no mínimo 3 provas materiais, ou até mesmo o arrolamento de testemunhas, e isso tudo nos 24 meses anteriores à data do óbito do companheiro, e muitas vezes aquele casal vive realmente assim, na informalidade, são quase anônimos aí, a comunidade até sabe que eles vivem como se fossem casados, porém não possuem comprovação de endereço na mesma residência, não tem conta conjunta, não são dependentes um de outro em nenhum cartão de crédito, nem um carnezinho de uma loja, né? Não tem certidão de união estável, né? Não tem nenhum documento, e aí vai da criatividade do profissional em elencar essas provas, porque dentro da lei nós temos um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Nós podemos aí percorrer por uma seara de informações onde pode se tornar prova, com vários indícios, né? Nós conseguimos formar aí um fato bem consistente para demonstrar que sim, eles tinham essa relação como se casados fossem união estável. Para tu teres ideia, eu já usei como prova o comprovante do resultado de um teste de Covid, onde naquele momento, de forma contemporânea à data do fato que ocorreu o exame, e estava dentro dos últimos 2 anos anteriores ao óbito de um dos companheiros, ele tinha feito um cadastro que é enviado para o governo federal, onde ele informa o endereço dele, onde ele reside naquele momento que ele foi fazer o teste. E ele não tinha comprovante de conta de luz, água, nem um documento que chegasse naquela residência com o nome dele. Mas naquele ano, o teste Covid, ele informou que residia naquele endereço. Fomos também na unidade básica de saúde próximo da residência deles, onde tem a saúde e estratégia da família. O Júlio aqui, que está presente na reunião, sabe até melhor, porque já estou fiscalizando esse setor da saúde aqui no meu município, ele é muito bom nisso. Então, nessa situação,
esta prova, ali onde eles faziam o cadastro, que a saúde e estratégia da família iam até a residência, ou até mesmo a cópia dos prontuários de atendimento na UBS, onde eles vão lá de forma espontânea, informam o endereço onde residem, serve também como prova. Então, sempre que a lei tratar do cônjuge, voltando aqui no inciso 1 do artigo 16, o cônjuge, nós estamos falando de casamento. Sempre que falarmos de companheiro, companheira, nós não estamos falando do nosso presidente, né? Não é momento para piada, mas nós estamos falando aqui de uma união estável, de uma união que precisa ser comprovada. E por conta disso, nós temos o dever de informar aos nossos clientes que isso sim dá trabalho, que isso sim desgasta o sujeito no momento que ele está na pior situação, que ele se deparou com luto, ou que ele se deparou com, muitas vezes, um recolhimento ao sistema prisional do seu companheiro, que é algo também que desestabiliza qualquer família, né? Não que seja o fim, mas é um momento ali que deixa em tensão todos aqueles que ficam dependendo daquele sujeito que muitas vezes era o único provedor da renda familiar. Então, por conta disso, eu digo para eles, olha, saiam daqui, vão ali no cartório, casem uma testemunha, cada um, não precisa informar a comunidade, não precisa fazer grandes festas, se quiser fazer também pode convidar o advogado, mas via de regra vai ali, casa e resolve esse problema, porque a união estável é complicada, e aí quem atua no direito de família sabe, eu tenho que reconhecer a união estável para depois dissolver, é tudo pior de ser identificado, porque o marco inicial daquela relação, ele fica confuso, e o INSS vai tentar se cercar do máximo de informações para chegar a um juízo de convencimento para ver se de fato aquela relação existiu, né? Daqui a pouco eu chego lá somente com testemunhas, não, mas eles viviam juntos há 30 anos. Bom, mas nesses 30 anos não constituíram nenhum início de prova material para demonstrar que viviam como os casados fossem. Então as coisas vão, esse círculo vai se fechando e às vezes, olha, não é à toa que nós temos que ajuizar diversas ações aí contra o INSS para tentar esse reconhecimento, porque a interpretação restritiva através da IN 128 de 2022 por parte da autarquia acaba impondo uma série de obstáculos que muitas vezes o segurado, que é o requerente naquele momento, né, não consegue alcançar ali o objetivo de elencar todas as provas. E quando nós falamos a emancipação pode ser por fatos jurídicos ou atos jurídicos, né? Exemplo, o casamento emancipa. Então, na dúvida ali, né, do filho não emancipado de qualquer condição, nós temos aí como comprovar, por exemplo, através do casamento. Dando prosseguimento, quando falamos do enteado e o menor tutelado, eles equiparam-se a filho, né, mediante declaração do segurado, e desde que comprovada essa dependência econômica, de acordo com as ações diretas de inconstitucionalidade, até trouxe aqui para vocês poderem utilizar como fundamento jurídico, né, nós temos então as ações diretas de inconstitucionalidade, as famosas ADIs, né, 4878 e 5803, que fala que o menor sob guarda é dependente previdenciário, e este é o entendimento adotado pelo nosso querido Supremo Tribunal Federal. Esses dias eu peguei um caso também em que o INSS havia indeferido, né, não reconheceu o menor sob guarda, e vamos dizer assim, essa parte aí vai muito da hermenêutica, né? Muitos nem se deram conta, mas isso foi subtraído, né, do nosso texto legal, do dispositivo legal, e por conta disso o menor sob guarda passou a não ser reconhecido na esfera administrativa, quando na verdade se tem já um entendimento adotado pelo STF, e aí trago para vocês aqui até mesmo as ações diretas de inconstitucionalidade, demonstrando que sim, o menor sob guarda é equiparado a filho. Então, o enteado, o menor tutelado equiparam-se a filho, né? E isso é importante a gente frisar, porque muitas vezes este cliente que me procurou, ele havia sido dispensado por outro escritório. Talvez um escritório que não atue no ramo do direito previdenciário, né, fez uma pesquisa um pouco mais rasa sobre o caso e acabou não encontrando uma solução. Mas eles perderam um cliente que facilmente nós conseguimos reformar essa decisão através da ação judicial proposta contra o INSS, e ainda tinha um bom montante de parcelas em atraso, né, que nós conseguimos recuperar ali e garantir o êxito do pedido através da ação judicial. Bom, fora isso, todos os dependentes previdenciários pertencentes à primeira classe gozam da presunção de dependência econômica. As demais devem ser comprovadas. Isso eu trouxe para vocês no início desse encontro. Como eu disse, todos os dependentes de primeira classe,
eles têm o privilégio de ter a presunção de dependência econômica. Eu não preciso demonstrar que eu dependi economicamente do segurado instituidor no momento em que eu for requerer o meu benefício. Já se presume isso. E lembrando que as classes, nós temos 3, elas são excludentes entre si. Ou seja, se na hipótese do óbito de um segurado da Previdência Social, eu não identificar nenhum destes dependentes previdenciários de primeira classe, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou até mesmo maior, inválido, que tenha deficiência intelectual ou mental, eu parto para os dependentes de segunda classe. Então, eu excluí a possibilidade de encontrar algum dependente previdenciário da primeira classe e vou para os dependentes previdenciários da segunda classe. Ou seja, se eu encontrasse um dependente previdenciário de primeira classe, eu já excluo os demais. Então, isso é importante que fique claro também, porque pode haver esse conflito. Ah, e o irmão disse que tem direito, sim, a gozar uma cota parte da pensão por morte, que vai ser dividido com a companheira que vivia união estável, né? Não é verdade. Mas surgem essas informações, elas vêm à tona. E o teu cliente ele vai te perguntar sobre isso. Ele vai temer isso porque ele ouve falar. E muitas vezes, como ele não busca ainda, ele não tem a conscientização de buscar o serviço consultivo, ele acaba escutando ali o sujeito que é vizinho dele, o sujeito que ele pegou o Uber, o sujeito que trabalha lá no mercado. Então, todo mundo tem um pouquinho de advogado e médico, né? Então, nessa situação, eu não julgo, porque as pessoas tentam repassar essas informações, às vezes, de uma maneira para tentar ajudar ali, dizendo que conhece, que já passaram por isso, mas cada caso é um caso. E essas informações surgem. Quantas pessoas vocês já devem ter se deparado que, por muitas vezes, vinham gozando o benefício de aposentadoria por idade ou pensão por morte e deixaram de requerer o outro benefício? Por exemplo, o sujeito está recebendo a pensão por morte, já preencheu os requisitos para aposentadoria por idade dentro do regime geral também, mas não requereu porque ele ouviu o vizinho dizer que, caso ele requeresse, ele perderia a pensão. Isso eu vejo seguidamente. Eu não sei como essa informação ela toma uma proporção tão rápida e ela se espalha tanto, porque às vezes a informação correta ela se repassa a 5, 6 pessoas e ali morre. Mas essas informações que não são verdadeiras acabam, impedindo as pessoas de não requerer o benefício. Eu peguei um caso que o cara estava 3 anos sem receber o benefício, porque ele não requereu, simplesmente ele achou que ele perderia. Eu disse, mas quem ele falou isso? Ah, o meu vizinho. Eu disse, pô, então o seu vizinho fez o senhor perder 36 parcelas de benefício, mais os 13º, aí 39 parcelas de benefício, por uma informação que, na verdade, ele não nem tem conhecimento para lhe dizer se realmente isso poderia ou não poderia, O senhor deveria ter consultado um profissional na área, e por isso é importante a gente buscar sempre orientação de um advogado trabalhista, e por isso é importante nós estarmos à disposição para dar essa informação. Então, voltando com relação à presunção de dependência econômica, todos os dependentes de primeira classe possuem presunção de dependência econômica, ou seja, não precisa ser comprovado. A dependência econômica do cônjuge ou do companheiro, relacionadas no inciso 1 do artigo 16 da Lei 8.213, em atenção à presunção disposta no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal, ela é absoluta. Tiago, da onde tu tirou isso? Tema 226 de 2021 da Turma Nacional de Uniformização. Vai lá, consulta o tema 226, analisa todos os precedentes que relacionaram essa discussão até formar essa tese. É importante a gente sempre estar atento à evolução histórica da legislação, porque, como eu digo nos outros encontros, no direito previdenciário, o tempo rege o ato, Então, a lei que estava vigente naquele momento, ela serve como regra para aquele requerimento. Ou seja, mas eu não sabia se naquela época tinha algo que havia alterado por uma medida provisória ou algo do tipo. Bom, eu tenho que me deter à data do fato, eu tenho que me deter à data em que se implementou as condições e requereu aquele benefício para que eu possa verificar qual a legislação que estava vigente naquele período e aí sim exigir aquela aplicação. Se não fosse assim, imagina hoje, te procura um segurado que já tem 40 anos de contribuição. Lá na data da vigência da emenda 113, ele já havia preenchido os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição sem a exigência de uma idade mínima.
Pode ser até que não seja o melhor momento, analisando e comparando o direito adquirido com as regras de transição, pode ser que a regra de transição seja mais vantajosa, mas ainda assim, ele observou toda essa mudança na legislação e não requereu a concessão do benefício. Ele não pode invocar a aplicação da Lei 9876, que estava vigente antes da data da Emenda Constitucional 103 de 2019? Claro que pode. Por quê? Porque naquele momento em que ele implementou as condições, ele já havia preenchido os requisitos antes mesmo da sua alteração na legislação. Então, ele pode invocar a aplicação daquela legislação que estava vigente naquele momento. Por isso é importante, né, sempre fazer esta análise. Bom, feito isso, tenho algumas observações. Para quem está entrando agora recentemente no nosso encontro de hoje, nós vamos dividir o nosso encontro em 3 blocos. Nós vamos falar sobre os dependentes de primeira classe, segunda classe e terceira classe, e agora nós estamos falando dos dependentes de primeira classe. De acordo com o texto constitucional do parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal de 88, considera-se companheiro ou companheira a pessoa sem ser casada que mantém união estável com o segurado ou assegurado. Então, sempre que o texto tratar sobre companheiro ou companheira, nós estamos tratando da união estável, lembrando, né, que é uma saída, é uma possibilidade, está previsto em lei, mas ela acaba atrapalhando muito a vida dos requerentes, né, daqueles que se consideram dependentes previdenciários de um segurado instituidor, no momento que vão requerer o benefício. Portanto, a gente, podendo facilitar a vida dos nossos clientes, nós vamos orientar a buscar o casamento. Tá? Feito isso, o ex-cônjuge ou ex-companheiro que integram a primeira classe, desde que comprovado o recebimento de pensão alimentícia na data do óbito ou do recolhimento ao sistema prisional em regime fechado. Ou seja, aqui é uma observação muito importante. Ex-cônjuge, ex-companheiro, ou seja, fui casado, me divorciei, vivi união estável, dissolvi minha união estável. Eles também integram a primeira classe. Estes, sim, podem, de fato, ratear a cota parte do benefício com os dependentes de primeira classe, que são atuais companheiros, atuais cônjuges, entre outros. Por quê? Se comprovada por eles que ainda após o término da relação, após o divórcio, após a dissolução da união estável, eles dependiam economicamente daquele segurado que veio a óbito, e isso pode ser comprovado de inúmeras formas, né? As pessoas vão dizer, mas então quando ficou determinado lá no divórcio que o marido ou a esposa pagaria alimentos para aquele sujeito durante um período e naquele momento ele veio a óbito, então se demonstrou a dependência econômica. Bom, esse é o exemplo que mais se encontra na doutrina. Mas não necessariamente precisa ficar determinado lá na ação de divórcio, né? Isso para que o sujeito tenha direito. Às vezes se comprova, o sujeito se divorciou, mas todos os meses ele enviava um valor, ou ele ia lá no supermercado fazer a compra, né, de todos os mantimentos ali, deixava na residência da ex-esposa, né, para ajudar ali com a criação do filho que eles tinham, fora o valor de pensão alimentícia que ele pagava. De uma certa forma, isso trazia uma vantagem financeira para o ex-cônjuge, para o ex-companheiro, né? Dependendo do caso aqui, que eu estou trazendo um caso hipotético. Por conta disso, isso pode ser utilizado como meio de prova para demonstrar a dependência econômica. Eu me divorciei, mas eu segui pagando para ela ou para ele, a academia, segui pagando para ela ou para ele, a fisioterapia que ela fazia, que ela precisava, né? Porque eu tenho plano, sai mais barato, então é o mínimo que eu posso fazer por todos os anos que vivemos juntos. Nossa, criei toda uma história aqui, mas isso serve sim como meio de prova para demonstrar essa dependência econômica do ex-cônjuge, do ex-companheiro. Então fiquem muito atentos, porque na prática só se descobre o ex-companheiro e a ex-companheira depois da morte. Morreu o sujeito ou morreu a fulana, aí que começa a surgir as relações que se existia, né? Claro, hoje nós temos toda uma discussão, e isso vai ser um tema também que nós vamos trazer com mais calma aqui, porque essa discussão, né, também gera aí outras revelações, né, gera outros temas aí que foram decididos pelas instâncias superiores com relação a este caso, mas nós temos que ficar atentos, porque às vezes essas pessoas querem se fazer valer dessa condição para ir lá buscar a sua cota parte do benefício. Bom,
De acordo com o parágrafo 6º do artigo 16 do decreto 3048 de 99, ou seja, o decreto regulamento da Previdência Social, as provas de união estável de dependência econômica exigem início de prova material. Eu já até frisei esta parte, porque isso na verdade, o nosso pulo do gato, né? É muito importante que a gente tenha noção de que, sim, se exige o início de prova material contemporâneo dos fatos. Ou seja, produzidos em período não superior a 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento ao sistema prisional em regime fechado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal. Como eu disse lá no início, eu conheço inúmeros casais que vivem de uma maneira informal, que a residência onde eles moram é posse, né? Que a luz é um desvio, conhecido aqui na minha cidade como gato na luz, a água da mesma forma, eles não têm redes sociais, eles não têm conta conjunta, mas toda a comunidade sabe que eles vivem há 40 anos juntos. Nossa, testemunhas dá para juntar 100 testemunhas, mas não basta somente a prova testemunhal. Nós precisamos também ter um início de prova material, ou seja, documentos. Eu quero fatos comprovados com documentos. E aí começa a surgir os problemas, né? Hoje em dia, nós podemos trabalhar, então, de maneira preventiva, e se aquele sujeito, de fato, quer permanecer naquela relação de união estável, nós vamos orientar minimamente estratégias para que, no futuro, nenhum dos dois sejam pegos de surpresa. Mas, se eles optarem pelo casamento, se resolve muita coisa e se encurta o caminho. Claro que vem sempre aquela frase, quando eu morrer, eu quero mais que ele se vire. Eu que não vou facilitar a vida dele, mas nós não podemos pensar assim. Aquela pessoa, né, que vive conosco, aquele dependente previdenciário nosso, né, muitas vezes ali tem, né, e passa de fato um trabalho enorme, muitas vezes não recorre à orientação de um advogado, muitas vezes se depara com indeferimento administrativo e aquela é a última palavra, e ele não busca reformar aquela decisão e por conta disso fica sem benefício. Ah, Thiago, eu duvido hoje com redes sociais que as pessoas não busquem essas informações. Pode ter certeza. Tem uma grande parcela da população aí que vive num anonimato, que vive num submundo, que muitas vezes nem documento de identidade, carteira de trabalho, nada disso as pessoas possuem. Elas trabalham, elas sobrevivem, elas têm uma família, mas para o ente público ao qual elas pertencem, elas não existem. Porque se não existe documento, muitas vezes elas não têm acesso à escola perto da sua residência, não têm acesso à unidade básica de saúde. Então, se gera todo um problema em relação a isso. E essas pessoas precisam de uma instrução prévia para que depois não venham passar por todo esse trabalho. Bom, já no parágrafo 9º, né, do artigo 16 do referido decreto 3048 de 99, trata que será excluído definitivamente da condição de dependente que tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito e julgado como autor ou coautor ou partícipe do homicídio doloso e da tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e inimputáveis. Ou seja, veja a situação. Estou louco para me livrar da minha esposa, vou lá, vejo que ela tem uma boa média contributiva no INSS, quero seguir minha vida daqui para frente sozinho, aí por não sei que cargas d'água eu penso que cometer um crime pode ser a solução. Ou até mesmo um crime passional, né? O sujeito daqui a pouco está com ciúmes ali, né? Acaba se descontrolando e não é fácil se manter na linha, como alguns dizem, né? Isso ninguém está livre. Daqui a pouco o sujeito comete um crime, ele ou ela, e ainda depois, na maior cara de pau, vai lá na Previdência Social, através do portal do meu INSS, e querer o benefício de pensão por morte. Bom, se ele for levado a julgamento, ele tiver sido autor, coautor ou partícipe daquela trama que levou ao óbito da sua companheira, em hipótese alguma, a legislação previdenciária vai prever para ele a concessão do benefício na condição de dependente previdenciário. Ah, mas eu tinha provas, nós éramos casados, vivíamos há 30 anos juntos. Não importa, nesta condição não há benefício. Parece algo meio óbvio, né, mas precisa ser dito. Bom, vencemos aqui, então, a nossa primeira etapa da primeira classe de dependentes previdenciários, recapitulando que todos os dependentes previdenciários de primeira classe estão no inciso 1 do artigo 16 da Lei 8.213, que é o cônjuge, companheiro, a companheira, o filho não emancipado de qualquer condição, o menor de 21 anos, ou inválido, né, acima de 21 anos, que tenha
né, não tenha condições de exercer uma atividade laborativa e, por conta disso, possa vir a gozar o benefício de pensão por morte após completar os 21 anos, né, de forma até vitalícia, dependendo do caso. Então, agora eu vou trocar aqui a nossa tela, né, vou parar aqui a nossa apresentação para que eu possa colocar o nosso segundo slide, que é um pouquinho mais curto, mas vai dar tempo aí da gente circular muito bem sobre as 3 classes dos dependentes previdenciários. Até o momento, enquanto eu estou trocando, tem alguma dúvida aqui, o pessoal? Gostaria de fazer alguma pergunta? A hora é agora. Bom, nesse momento agora, nós vamos para os dependentes de segunda classe. Os dependentes de segunda classe, vamos ver se alguém colocou alguma coisa no chat aqui. Não, estou escutando, tranquilo. Os dependentes de segunda classe, quem são eles, né? Neste caso aqui, é sempre importante também trazer, né, para iniciar o nosso conteúdo, um conceito. Né? Eu sempre gosto de trazer um conceito, porque o conceito é igual exemplo na aula de português. Se não tem exemplo, eu não entendo nada. Eu preciso ter um exemplo para enxergar aquela situação. Então, nessa situação aqui agora, os dependentes de segunda classe, nós temos o mesmo conceito que eu trouxe da outra vez, mas eu gosto de frisar isso, tá? Então, de acordo com os grandes doutrinadores, que é o Lazari e o Carlos Alberto Pereira de Castro, os dependentes previdenciários são pessoas que, embora não estejam contribuindo para a Seguridade Social, a Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213, elenca como possíveis beneficiários do regime geral, em razão de terem vínculo familiar com segurados do regime. Ou seja, voltando ao início do nosso encontro, eu só tenho direito a benefício previdenciário se eu contribuir diretamente para a Previdência Social, e aí sim preencher os requisitos para qualquer espécie de benefício que está previsto na lei, ou se eu for dependente previdenciário de alguém que é segurado da Previdência Social. Nessa situação, nós temos que os dependentes de segunda classe são os pais. No inciso 2 do artigo 16 da Lei 8.213, nós temos que os dependentes de segunda classe são os pais. E quando os pais podem ser beneficiados? Quando não tem nenhum dependente na primeira classe. Não tem cônjuge, não tem companheiro, não tem companheira, não tem filho, não tem menor tutelado, não tem, né, menor sob guarda. Bom, nenhum destes. Então eu vou para a segunda classe. Bom, a segunda classe eu tenho os pais, mas, como eu disse lá no nosso primeiro bloco, já os dependentes de segunda classe, eles têm o quê? Eles não têm, na verdade, o privilégio da presunção de dependência econômica. Eles precisam comprovar a dependência econômica para que passem a ter o direito à concessão do benefício. Não basta ter o vínculo familiar. O vínculo familiar é inevitável. Mas nós temos que demonstrar que eles dependiam economicamente daquele segurado instituidor que veio a óbito. Então, por conta disso, quanto aos pais, continua sendo aplicada a súmula 229 do extinto Tribunal Federal de Recursos, TFR, que diz: a mãe do segurado tem direito à pensão previdenciária em caso de morte do filho, se provada a dependência econômica, mesmo não exclusiva. Bom, embora o enunciado fale da mãe, após a Constituição Federal de 88, interpreta-se também em favor do pai. Ou seja, quando eu leio o enunciado do extinto Tribunal Federal de Recursos, súmula 229, a mãe do segurado eu entendo como mãe e pai. Então, eles têm direito, sim. Eles podem ser possíveis dependentes previdenciários, como eu trouxe no conceito. Só que eles precisam demonstrar que dependiam economicamente do segurado instituidor, que neste caso é o filho ou a filha. Bom, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, além da relação de parentesco, é preciso que os pais comprovem a dependência econômica em relação ao filho, sendo certo que essa não é presumida, isto é, deve ser corroborada, seja na via administrativa, seja perante o Poder Judiciário, ainda que apenas por meio de prova testemunhal. Ora, neste caso, eu posso trazer que a dependência econômica não necessariamente precisa de um início de prova material
E pode sim existir a possibilidade de ser só por meio de prova testemunhal? Pode, claro. Isso tudo vai passar por uma análise muito minuciosa administrativa e caso haja indeferimento mesmo diante de depoimentos convincentes contemporâneos à data em que o sujeito estava trabalhando e auxiliava, né, muitas vezes pagando uma clínica para os pais, né, tratamento de saúde, né, muitas vezes ali ajudando na alimentação, ajudando na estrutura do dia a dia daquele grupo de idosos que muitas vezes, né, ainda que percebessem algum benefício, estavam fadados à vulnerabilidade social ou até mesmo durante uma vida inteira não conseguiram condições de conseguir o seu próprio benefício previdenciário. Então, por conta disso, é necessário que seja comprovada, não é presumida a dependência econômica como dos dependentes de primeira classe. Bom, por força do dispositivo, no parágrafo 1º do artigo 16 da Lei de Benefícios, a existência de dependentes de qualquer das classes exclui o direito às prestações das classes seguintes, ou seja, as classes são excludentes entre si. Isso eu disse lá no início e repito agora. Quando há dependentes de primeira classe, já não se fala em dependentes de segunda e terceira classe. Quando não há dependentes de primeira classe, voltamos os olhos para os dependentes de segunda classe. Mas também não existe ninguém nos dependentes de segunda classe que possa ser elencado como dependente previdenciário. Vamos para os dependentes de terceira classe. Por isso, elas são excludentes entre si. Acho que isso ficou claro. Bom, a regra, contudo, se aplica na ocasião de cada evento capaz de estabelecer direito à prestação pelo conjunto de dependentes do segurado. Vamos ao exemplo. O segurado vem a ser recolhido à prisão, acarretando direito ao auxílio reclusão. O INSS vai averiguar quais são os dependentes que se encontram inscritos para determinar quem são os beneficiários do auxílio reclusão. Se no momento da prisão o segurado possui como dependentes apenas o cônjuge, seu pai, o benefício será pago à sua consorte, esposa. Saindo da prisão, todavia, o segurado vem a ficar viúvo. Este mesmo segurado que foi recolhido à prisão vem a ficar viúvo. Se novamente for recolhido à prisão por sua viuvez, o auxílio será pago ao seu genitor. Ou seja, pense nessa situação, vamos tentar ilustrar isso aqui. O segurado vem a ser recolhido à prisão. Ou seja, ele estava contribuindo antes de ser recolhido à prisão, ele tinha qualidade de segurado, e isto é um dos fatores e requisitos que ensejam a concessão do auxílio reclusão. Logo, o INSS vai lá e verifica na certidão de dependentes previdenciários quem se encontra inscrito como dependente para determinar quem serão os beneficiários daquele auxílio. Bom, quem vai receber esse auxílio agora? Se no momento da prisão desse segurado que vinha contribuindo, o segurado possui como dependentes apenas o cônjuge, ou seja, apenas a esposa e seu pai, o benefício será pago à sua esposa e não a seu pai, né? Porque ela é dependente de primeira classe, ele é dependente de segunda classe. Saindo da prisão, o segurado vem a ficar viúvo, ou seja, a esposa já faleceu. No momento que ele saiu da prisão, ela não conseguiu aguardar a saída dele, ele faleceu. Ela faleceu por algum motivo. Se ele for novamente recolhido ao sistema prisional, após a sua viuvez, o auxílio será pago ao seu pai. Por quê? Não existe mais a dependente previdenciária de primeira classe, que era a esposa. Agora só existe o dependente previdenciário de segunda classe, que é o seu pai. Então, nessa condição, creio eu que fica claro a exclusão, né, demonstrando que são excludentes as classes entre si. Bom, parabéns, vencemos já esse segundo bloco, foi um pouquinho mais rápido, né, porque agora tem muito menos dependentes previdenciários no inciso 2 do artigo 16, então fica muito mais rápido aí o nosso conteúdo. Vamos então para a terceira e última classe de dependentes previdenciários. Vou aqui novamente pausar a nossa gravação para que a gente possa então agora abrir aqui quem são os dependentes de terceira classe. Bom, vamos botar aqui no modo apresentação.
Todos conseguem enxergar aqui o conteúdo aqui do nosso terceiro slide? Bom, os dependentes de terceira classe agora, né, terceira e última classe, para não ser tão maçante também com todos, e aí fazer o feedback final da nossa aula, nós temos aqui como dependentes de primeira classe, voltando aqui, vou pular o nosso conceito, né, que é o mesmo conceito que eu trago, e eu gosto de bater em cima dessa tecla, porque não basta aquele que veio a óbito ou recolhido ao sistema prisional ter vínculo com a Previdência Social, aquele que será o requerente possível beneficiário, né, como dependente previdenciário no regime geral, ele tem que comprovar o vínculo familiar ou até mesmo o vínculo familiar e a dependência econômica, dependendo se ele for de segunda ou terceira classe. Então, por conta disso, os dependentes de terceira classe são o irmão não emancipado de qualquer condição, o menor de 21 anos ou inválido ou que tem uma deficiência intelectual ou mental ou ainda uma deficiência grave. Bom, primeiro nós falamos lá da estrutura família, no conceito da família que ele constituiu. A esposa, na condição do casamento, o companheiro, a companheira na condição da união estável, o filho, o menor sob guarda, o menor tutelado, né, todos equiparados a filho. Todos estes, ainda que com uma dependência econômica através de uma patologia incapacitante ou não, são dependentes de primeira classe. Não existindo ninguém ali no inciso 1º do artigo 16, nós vamos para o inciso 2, que são os dependentes de segunda classe, os pais, pai e mãe. Não havendo ninguém na primeira classe, nem os pais na segunda classe, nós vamos para quem? Para os irmãos. E se não houver os irmãos, este benefício não vai para ninguém. Ninguém é dependente previdenciário. Ninguém poderá gozar este benefício. Bom, lembrando que eu falei em ex-companheira, ex-cônjuge, estes estão lá também inseridos na primeira classe. Só para não fugir aqui e fazer aí, né, uma síntese do que nós conversamos. Então agora nós temos que o irmão pode ser beneficiário na condição de dependente previdenciário. Por conta disso, como foi visto nos momentos anteriores, há no direito previdenciário, tal como no direito das sucessões, uma ordem de vocação entre os dependentes para o recebimento do seu benefício. Ou seja, embora as classes elencadas na lei de benefício não sejam as mesmas indicadas no Código Civil, também existe, né, esta mesma ordem de vocação. Inicialmente, nós devem ser beneficiários os que estão na célula familiar do segurado, que eu acabei de narrar. Depois, não existindo esta, fazem jus os genitores. Não existindo os genitores, por fim, seus irmãos ainda menores ou incapazes para prover sua própria renda, né, ter sua própria fonte de renda, garantir sua própria subsistência, também podem ser dependentes previdenciários na condição de terceira classe de dependentes. Bom, ainda no que tange a dependência econômica, vale destacar que a dependência econômica do cônjuge, do companheiro, da companheira, do filho é presumida. A dos demais, pais e irmãos, deve ser comprovada. Como eu disse, só há presunção de dependência econômica aqueles que estão no inciso 1 do artigo 16, dependentes de primeira classe. Agora, voltando aqui, porque já falamos e, por vezes, os três blocos acabam se comunicando entre si, porque todo este momento nós estávamos falando apenas do artigo 16 da Lei 8.213. No artigo 16 constam todas essas informações, mas, Thiago, da onde tu tirou tanta informação? Nós temos, como eu digo sempre, que fazer um estudo da evolução legislativa, né, do que o legislador quis trazer quando criou aquele dispositivo, qual foi sua evolução histórica com a evolução da sociedade, né? Então, por conta disso, nós temos que estar atentos à letra da lei no momento que estamos estudando. Então, por conta disso, o artigo 16, ele traz todas essas possibilidades e, com certeza, no momento que eu estava aqui falando com vocês deviam estar pensando, nossa, já passou vários casos assim lá pelo escritório. Vários desses dependentes previdenciários que o Thiago aqui narrou, eles realmente já me procuraram para saber se tinham direito à concessão de um benefício. E por conta disso nós temos que estar atentos, não somente trabalhar de maneira corretiva, que é naquele momento que nos deparamos com um problema, com indeferimento, com a negativa do INSS, mas trabalharmos de maneira preventiva.
E aí que entra o nosso grande serviço consultivo, que é o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, nessa situação, ele é importante para trazer essa conscientização para o nosso cliente, para aquele núcleo familiar. Porque quando um membro daquela família te procura para fazer uma análise de aposentadoria, nós não podemos tratar isso de uma maneira tão rasa. Ah, eu vou aqui somar seu tempo de contribuição. Ah, não, ainda não preencho o tempo, mas é daqui 2 anos, o senhor pode voltar. Ou jogo todos os dados lá num programa do previdenciarista, no Prévios, no IEPREV, no Tramitação Inteligente, no software que for. Não, aqui o sistema está me dizendo aqui, ó, que o senhor deve seguir contribuindo, é assim mesmo, a sua média contributiva não é tão boa, não há mais tempo de fazer nenhuma mudança. Não. Esse tipo de consultoria ficou para trás. Quem ainda trabalha dessa forma, logo vai ser engolido pelo mercado. Porque agora os novos profissionais da área previdenciária, mais do que nunca, estão trabalhando no serviço consultivo. E não somente no momento de oferecer o planejamento previdenciário, mas para qualquer análise de espécie de benefício, o planejamento ele é indispensável. Eu vou analisar a possibilidade de uma concessão de benefício por incapacidade. Planejamento. Ah, a cliente me procurou dizendo que está pensando agora em ter um filho ano que vem. Planejamento para salário e maternidade. Ah, mas agora eu encontrei uma família que eu identifiquei que a família, só o marido contribui, a esposa até trabalha mais do que o marido, mas não está contribuindo. Tem um filho em casa maior de 16 anos que ainda não ingressou no mercado de trabalho, está estudando, também não está contribuindo. Vocês já ouviram falar do planejamento previdenciário dente de leite? É o planejamento previdenciário justamente para o estudante, para aquele sujeito que ainda não está no mercado de trabalho. Tem 16 anos, quer começar até mesmo a contribuir, porque ele está inteirado aí hoje em dia, nessa gurizada está muito atento a esse tipo de investimento, e até mesmo essa função deles trabalharem hoje, ter essa possibilidade de trabalhar na internet, com tráfego pago, com marketing, isso tudo cria para eles um campo e dá muita informação, e eles estão querendo já guardar um dinheiro, botar na poupança, investir, né, cada vez começar mais cedo o seu negócio, e por conta própria, ele já não tem a mesma mentalidade que eu tinha de, eu tenho que ter meu trabalho de carteira assinada, não importa se eu estou ganhando lá o pior salário do mundo, mas o que importa o trabalho é que eu faço força. Isso que é trabalho, o resto não é trabalho, o resto é ficar na frente do computador. E quando, na verdade, aí eu tenho jovens aí que eu conheço de 17, 16 anos aí que ganham muito mais do que um trabalhador que trabalha 40, 60 horas semanais fazendo videozinho no YouTube. Nós temos que estar abertos às novas profissões. Nós não podemos encarar isso com preconceito. Nós temos que, justamente, junto com o governo, tentar buscar uma solução. O governo regulamenta isso e a gente orienta esse sujeito a contribuir. A gente orienta ele a fazer um investimento. E o sujeito que está iniciando a sua vida e está ainda, muitas vezes, no ensino médio, ele pode já fazer uma contribuição qualificada. Imagina se ele faz 12 contribuições como facultativo, com uma alíquota de 11%, gastando aí R$155 por mês. Posterior a isso, ele já tem carência para os benefícios por incapacidade. Aí ele começa a fazer uma contribuição semestral, pegando este mesmo valor e dividindo por 2 durante o ano. Ah, mas ele gastou R$1.900 por ano. Bom, e se ele dividir esse valor, qual será o salário de contribuição de cada uma das parcelas se ele recolher 2 vezes por ano? Ele vai ter uma contribuição qualificada. Ele vai ter um alto salário de contribuição investindo o mesmo valor. Ah, mas ele ainda não, vai demorar muito para se aposentar, Thiago. Sim, mas essas contribuições no futuro vão servir para a base de cálculo dele. E se nesse meio tempo que ele nem ingressou no mercado de trabalho, ele descobre uma doença grave? E se nesse meio tempo ele sofre um acidente aí jogando futebol? E se nesse meio tempo aí ele se depara aí com um obstáculo da vida que ele não estava prevendo? Porque quando a gente é jovem, a gente pensa que a gente é um super-herói, nada vai acontecer. Mas pode acontecer. E aí quando acontece isso, a gente fica pensando, puxa vida. E agora, como eu fico? Se não é meus pais para me sustentar, como eu vou ficar? Né? Então, nesse momento, a família tem que se estruturar a ponto de entender que o INSS é uma fonte de investimento. O INSS, sim, pode trazer uma alta rentabilidade para aquela família. Às vezes a gente vai pegar algumas pessoas falando na internet, mas o INSS, comparado a uma iniciativa privada, é totalmente pior, é ruim. Não, nós estamos falando de regime totalmente diferente. Um é regime de repartição simples e hoje é fundo de capitalização. Vai lá,
Não contribui para o INSS, economiza esses R$ 155 por mês e coloca isso numa poupança. Bom, se tu realmente for uma pessoa extremamente saudável, nunca precisar da Previdência para nada e realmente vir a gozar um benefício só lá com 65 anos de idade ou com 62 anos de idade mulher, talvez tu vá conseguir investir esse dinheiro no Tesouro Direto ou algum outro tipo de investimento que vá te trazer uma rentabilidade. Mas se passado 2 anos, tu te depara aí com uma invalidez permanente. Tu acha que juntando 2 anos de R$ 155 por mês vai te garantir o sustento para o resto da vida? Não vai. Agora o INSS vai. O INSS vai te garantir pelo menos um salário mínimo, de forma vitalícia, ou até que tu recupere tua capacidade laborativa. Então, por conta disso, é este obstáculo que nós temos que quebrar quando o teu próprio cliente já vem com esse vício de ter visto um vídeo no YouTube, ou não sei quem falou isso. A realidade deste cara que comentou aqui contigo é totalmente diferente da tua. Nós temos que centrar ele na realidade dele, colocar ele como centro da situação. E aí olhar para o lado, poder enxergar que a esposa pode contribuir, que a esposa pode se enquadrar numa alíquota que seja benéfica para ela, porque ela é tua dependente previdenciária, tu é dependente previdenciário dele. Então, hoje lá no escritório eu ofereço muito o planejamento previdenciário familiar. Bom, se eu vou cobrar R$ 1.000, R$ 2.000 ou R$ 3.000 para fazer um planejamento previdenciário, eu posso fazer um pacote para a família. Eu posso transformar isso em R$ 5.000 e coloco 4 pessoas no bolo, pego os 2 filhos, a esposa, ele, posso fazer ou um valor até mesmo mais elevado, mas parcelado em mais vezes, porque é a velha frase, onde pinga não seca, nós não podemos perder o cliente. Nós temos que ofertar para ele a possibilidade de facilitar a vida dele. Porque muitas vezes ele te procura para fazer um planejamento, mas ele ganha 1.412 por mês. O que vai convencer ele a te pagar R$ 2.000 por um parecer? Não importa o valor final, importa quanto cabe na parcela que ele vai te pagar. Então, nós temos que criar esta relação de confiança, de organizar a vida financeira previdenciária desse sujeito que nos procura. Então, por isso a importância do planejamento previdenciário também para os dependentes, principalmente aqueles dependentes que têm vínculo familiar com o segurado instituidor, mas não contribui. Esse sujeito está pensando que ele vai gozar um benefício somente quando se deparar com uma situação extremamente dura da vida, que é perder o companheiro, perder o cônjuge, ou o sujeito for recolhido ao sistema prisional. Bom, agora fez valer a pena eu ser dependente previdenciário, porque agora eu estou ganhando meu benefício. Não, não é essa a ideia. A ideia é que ele também busque um benefício para ele, e a ideia é que no futuro, se acontecer uma tragédia nesse sentido, é que ele fique com os 2 benefícios. E que seus dependentes previdenciários, seus filhos, ou muitas vezes, né, alguém, o pai, ou se ele sujeito não tem um grupo familiar, possa vir a gozar desse benefício e comprovar da dependência econômica. Ou o irmão, se na ausência dos genitores. Então, por isso é importante dominar os conceitos do artigo 16 da Lei 8.213. Estes são os dependentes previdenciários e aí está a sua relação com o planejamento previdenciário. Pessoal, é 20h40, não quero me estender muito, eu acho que a gente pode depois, até um dia, fazer um encontro prático para demonstrar como se produz esse planejamento previdenciário, principalmente planejamento previdenciário dente de leite, que é aquele oferecido ao estudante, que muitas vezes passa despercebido no radar do previdenciarista, mas também é um potencial cliente, e a informação chega nele. Hoje, grande parte das informações chegam nas residências através do jovem. O jovem vai lá ver nas redes sociais, chega em casa e comenta: tu viu, pai, tal coisa? Eu vi um advogado falando sobre isso. Mãe, tu viu tal coisa? Então, é através deles que nós temos que levar a informação e também captá-los como cliente do nosso escritório. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, tá? Esse encontro vai ficar gravado, eu sei que é cansativo, às vezes depois de uma jornada toda de trabalho, vocês estarem aqui presentes, né, dispostos a ficar até as 8:50, esperando aí para discutir uma matéria que, ao meu ver, é muito importante. E se vocês estão aqui, vocês têm esse diferencial, né? Com certeza vocês estão aqui buscando conhecimento, né? Buscando agregar conhecimento, e isso gera renda para dentro do nosso escritório. Por isso é importante, eu quero agradecer a Andresa aqui, a Maria Eunice, uma queridona, a doutora Cleia, o Júlio, a Fernanda Pimentel, o Fernando, que, nossa, é um irmão aí para mim também, a minha esposa que está aqui, a doutora Eduarda também, que é a minha inspiração,
Então, eu queria agradecer vocês, né? Vamos compartilhar depois esse conteúdo com os demais colegas e agradecer por fazerem parte do Grupo Imersão Previdenciária. Eu acho que o objetivo está sendo feito, nós estamos ali tentando nos ajudar. Claro que o grupo talvez não terá resposta para tudo, né? Às vezes nós temos aí que pensar, rever, né, ir atrás da informação para tentar ajudar o colega. Nem sempre será uma resposta tão imediata, mas pode ter certeza que é tudo feito com muita boa vontade, né, e a gente está aqui para se ajudar. A gente cresce não se isolando, a gente cresce se unindo, né, cresce compartilhando informações. É dessa maneira. Ninguém, como eu digo, ninguém sabe tanto que não possa aprender um pouquinho, e ninguém não sabe nada que não possa ensinar um pouco também aqui, né? Compartilhar no grupo. Então, é muito importante a participação de vocês. Eu queria agradecer de coração. Obrigado, doutora Andresa, aí, né? É importante essa nossa troca. E quarta-feira que vem teremos uma grande novidade, a doutora Cíntia Pena, que é uma advogada especialista do Rio Grande do Norte. Ela só trata de regime próprio. Olha, ela é especialista em regime próprio, que é um grande campo também. A gente pode trabalhar com servidores do nosso município, servidores do estado, né? Todos esses que possuem algum regime próprio também podem ser potenciais clientes. Alguns advogados tremem na base quando fala de regime próprio, mas quem trabalha com regime próprio também treme na base quando fala de regime geral. E os dois lados estão dispostos a aprender. Ela vai trazer aqui tudo sobre a acumulação de benefícios de regime próprio e regime geral. Ela já confirmou hoje à tarde comigo. Na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, ela estará conosco aqui. Ela que faz parte também do UFC Prev, do Dr. Márcio Hartz, e ela é professora e mentora lá. Ela vai estar aqui conosco aí à disposição para tratar desse assunto aí que também gera tantas dúvidas, né, para os previdenciaristas hoje sobre a acumulação de benefícios. Como é que fica se eu vou receber a pensão por morte de um regime do outro, a aposentadoria de um regime, a aposentadoria do outro? Como é que funciona tudo isso, principalmente pós-reforma da Previdência? E aí é importante que todos estejam presentes. Muito obrigado a todos e uma boa noite de descanso a vocês.